É dia 16 de fevereiro de 1959. Fidel Castro torna-se primeiro-ministro de Cuba com apenas 32 anos de idade. Este é o primeiro, mas de modo algum o último, cargo que irá ocupar. Será o líder do país durante 49 anos e uma das personalidades mais controversas do século XX. Neste momento, milhões de cubanos celebram a sua eleição com entusiasmo. Depois de terem vivido anos sob o jugo do seu antecessor, o corrupto Fulgêncio Batista, esperam um futuro melhor. Castro conquista apoiantes não só através da sua luta contra o imperialismo sob o lema Pátria ou Morte, mas também através do acesso a cuidados de saúde gratuitos e da erradicação do analfabetismo. No entanto, o lado mais sombrio do seu governo passará pela governação de um único partido, a censura e as execuções de opositores políticos. A sua inclinação para o socialismo também levará a Ilha da Liberdade, como é conhecida Cuba, ao colapso econômico. Fidel Castro nasceu em 1926, filho de um proprietário de plantações abastado e da sua cozinheira. Apesar de ser filho ilegítimo, recebeu a melhor educação possível. Aos 16 anos, matriculou-se no prestigiado Colégio Jesuíta Belém, na capital, e mais tarde estudou Direito na Universidade de Havana. Foi aí que despertou o seu interesse pela política. Influenciado pelas ideias de Marx e Lenin, juntou-se ao movimento revolucionário da época. Embora nessa altura Cuba registrasse o terceiro maior nível de rendimento per capita da América Latina, a desigualdade social era extrema. O país era um paraíso para os turistas e investidores americanos que frequentavam os bares, casinos e bordéis de Havana, enquanto a maioria dos habitantes das zonas rurais vivia em barracas de madeira no meio da lama, lutando para sobreviver em condições de pobreza extrema. Em 1952, o ditador Fulgêncio Batista retorna ao poder. Era um político corrupto e ordenou a execução de milhares de opositores. Foi durante este período que Castro, conhecido como o advogado dos pobres, se tornou um dos líderes da oposição contra Batista. Castro nunca receou recorrer à violência na prossecução dos seus ideais. No entanto, a sua primeira ação armada não foi bem sucedida. Em 26 de julho de 1953, Castro organizou um ataque ao quartel Moncada, em Santiago de Cuba, com o objetivo de se apoderar de armas. Porém, os guardas conseguiram conter o ataque, matando muitos dos atacantes. O próprio Castro foi capturado e condenado a 15 anos de prisão. 2 anos mais tarde, Batista cometeu um erro fatal. Declarou uma anistia e permitiu que Fidel Castro fosse para o exílio mexicano. Aí, juntamente com seu irmão Raul, o médico argentino Ernesto Che Guevara e outros revolucionários cubanos, começou a preparar-se para sua batalha final contra o odiado ditador. A revolução teve início no final do ano 1956. Aos 30 anos de idade, Castro comprou um iate chamado Granma a um americano no porto de Tuxpan por $15 mil e embarca numa jornada de 1.500 milhas, juntamente com os seus 81 companheiros, até a costa cubana. Depois de passarem uma semana no mar, desembarcaram no dia 2 de dezembro de 1956, a sul de Niquero, na parte oriental da ilha. Mas os soldados de Batista já estão à espera e fazem-lhes uma emboscada. Muitos revolucionários foram mortos, mas Fidel e alguns outros fugiram para as montanhas da Sierra Maestra, onde permaneceram durante os 2 anos que se seguiram. No decorrer de várias guerrilhas armadas, as suas forças capturaram novas armas e, com a sua poderosa retórica, convenceu cada vez mais cubanos a juntarem-se à sua causa. Com o tempo, a guerrilha deu lugar à revolta generalizada. Batista ficou furioso e, no verão de 1958, perdeu a paciência com o rebelde Castro. Lançou uma ofensiva militar de grande escala, mas esta terminou num completo fracasso. Os Estados Unidos, que inicialmente forneciam armas e aeronaves a Batista, suspenderam o seu apoio.
Nessa altura, o presidente Eisenhower acreditava que Castro pretendia construir um futuro melhor para Cuba. Na véspera de Ano Novo de 1958, as tropas de Batista comunicaram-lhe que Santa Clara, uma cidade-chave no centro de Cuba, fora tomada. Apercebendo-se de que o seu tempo tinha acabado, fez as malas com 300 milhões de dólares em dinheiro e, pouco depois da meia-noite, fugiu do país. As primeiras unidades de guerrilha entraram em Havana no dia 2 de janeiro de 1959. 6 dias depois, os cubanos festejaram a chegada de Fidel Castro em pessoa. No início, o novo líder inspirou a esperança de um futuro melhor. Criou mais de 10 mil novas escolas em todo o país, elevando a taxa de alfabetização para 98%. As reformas nos cuidados de saúde conduziram a um declínio da mortalidade infantil. Mas a nova ordem com que a maioria dos cubanos tinha sonhado era muito diferente do que tinham imaginado. Castro começou a consolidar o seu poder através de meios brutais. Nos julgamentos políticos, condenou à morte ou a longas penas de prisão não só os membros do regime de Batista, mas também muitos dos seus antigos companheiros. Al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Imediatamente após a tomada de posse, começou a construir o socialismo em Cuba. Nacionalizou a propriedade estrangeira, implementou uma economia planificada e, mais tarde, emitiu um decreto que proibia a existência de partidos políticos. Inicialmente, as eleições foram adiadas 18 meses e depois, indefinidamente. As mudanças em Cuba provocaram uma forte oposição, especialmente nos Estados Unidos, já que a nacionalização afetava principalmente as empresas americanas. O presidente Eisenhower baniu a exportação de bens americanos para Cuba, exceto medicamentos e alguns produtos alimentares. Em janeiro de 1961, os Estados Unidos cortaram relações diplomáticas com Cuba e, um ano depois, impuseram um embargo comercial a todo o comércio com o país insular. A convicção de Fidel Castro ficou ainda mais moldada por um acontecimento que ficou conhecido como a invasão da Baía dos Porcos. Em abril de 1961, sob a liderança do presidente recém-eleito John F. Kennedy, as autoridades dos US apoiaram uma tentativa dos exilados cubanos de destituir Castro do poder. No entanto, a operação acabou por fracassar. As forças armadas cubanas, treinadas e abastecidas pelos países do bloco comunista, subjugaram os invasores em 3 dias. O ataque fracassado também deu a Castro uma desculpa para eliminar a oposição que restava e enviou mais de 100 mil pessoas para assistir à prisão. Outro agravamento das relações entre os Arinuás e Cuba ocorreu em outubro de 1962, durante a crise dos mísseis de Cuba, desencadeada pela instalação de mísseis americanos na Turquia e pela subsequente tentativa de colocar ogivas nucleares soviéticas em Cuba. Embora a tentativa tenha acabado por falhar para a União Soviética, os Estados Unidos comprometeram-se a não invadir a ilha. Esta decisão, aliada a um enorme influxo de ajuda soviética, permitiu a Fidel Castro transformar Cuba num estado comunista de estilo soviético clássico. Em 1976, com 50 anos de idade, Castro aprovou uma nova Constituição que consagrava o Partido Comunista de Cuba como a principal força do país. Além das suas funções de primeiro-ministro e primeiro secretário do Partido Comunista, Castro assumiu também o cargo de presidente. Nessa época, a economia da ilha estava em colapso total. Os cubanos confrontavam-se com a escassez de bens de primeira necessidade. A maioria vivia na pobreza absoluta e nas zonas rurais havia pessoas a morrer de fome. No entanto, Castro recusava-se a reconhecer quaisquer erros na governação do país. Estamos em período especial, período difícil, período um dos mais difíceis de nossa história. ¿Por quê? Porque não hemos tenido que quedar solos frente ao império, solitos. ¿Y qué hacía falta para quedarse solo frente al imperio? Había falta unidad, pero hacía falta valor, hacía falta patriotismo, habría falta espíritu revolucionario, un pueblo débil, un pueblo blandengue, un pueblo cobarde,
se rinde y vuelve a la esclavitud. Pero un pueblo digno, un pueblo valiente como nosotros no se rinde y no vuelve jamás a la esclavitud. Em meados dos anos 70, Castro procurou satisfazer as suas ambições de ser uma grande potência. No final de 1975, enviou 40 mil cubanos para Angola para ajudar a manter no poder o movimento popular marxista para a libertação de Angola. Não tardou que as tropas da Ilha da Liberdade estivessem também ativas na Etiópia, Líbia, Moçambique, Tanzânia e Uganda. Castro acreditava firmemente na vitória iminente da revolução em todo o continente africano. Nos 15 anos que se seguiram, Cuba permaneceu uma nação comunista peculiar, com a sua capital a apenas 160 quilômetros do ponto mais a sul dos Estados Unidos. Mas depois ocorreu o colapso da União Soviética em 1991, e com ela a queda total da economia cubana, que dependia da ajuda soviética. Castro não tinha outra hipótese a não ser mudar de rumo. A sua tentativa para levantar o embargo do ZEUA falhou, mas começou a atrair investidores estrangeiros e abriu a ilha ao turismo ocidental. Ao longo da década de 90, começou a especular-se sobre a fragilidade do estado de saúde de Fidel Castro. Em 1997, com 71 anos de idade, designou o seu irmão Raul como o seu futuro sucessor. 9 anos mais tarde, em junho de 2006, transferiu para ele os principais poderes do governo. A partir desse momento, Castro raramente aparecia em público. Fidel Castro morreu no dia 25 de novembro de 2016, com 90 anos de idade. A morte aconteceu exatamente no 60º aniversário do início da Revolução Comunista em Cuba. É uma ironia histórica que a partida do Grama do México em 1956 partilhe a data da morte de Castro. Entre esses dois acontecimentos decorreram 60 anos de lutas, derramamento de sangue e ditadura, assim como a incrível história de como 81 homens que partiram numa embarcação velha conseguiram conquistar, governar e reformular a maior ilha das Caraíbas.